Olá, boa noite. Aqui é o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Na quarta-feira, nós fazemos nosso estudo bíblico para os grupos familiares da igreja. Quero dar as boas-vindas a você que já está na nossa sala. Eu estou vendo aqui vários irmãos. Boa noite, Deus os abençoe, são muito bem-vindos. Você que nos visita ou você que assistirá esse vídeo depois, também é muito bem-vindo. Se gostar, dá um like, se inscreva no canal. Nós estamos numa campanha para alcançar 1.000 inscritos no canal até o final do ano, a fim de que o YouTube abra mais ferramentas para as nossas transmissões. Sem mais delongas, nesses últimos dias nós temos comentado aqui neste canal sobre o Natal. Estamos explorando o Natal nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus. Hoje é o nosso segundo estudo e devemos chegar até bem próximos do Natal com estes estudos bíblicos. Então me acompanhe, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículos 18 até 25. Mateus capítulo 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Deus amado, Pai querido, quero pedir que o Senhor nos conduza no estudo da Tua palavra. Estamos nos aproximando das comemorações do Natal mais uma vez. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas pessoas comemoram o Natal de forma equivocada, completamente longe do seu verdadeiro significado, que é a encarnação do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ensina a igreja de Vila Nova e todas as nossas igrejas irmãs e aqueles que são conhecidos pelo nome de cristãos a comemorarmos o Natal de forma adequada, apropriada, obediente, submissa, humilde e consagrada ao Senhor, como devemos fazer como cristãos. Orienta-nos no estudo dessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar sobre o significado do Natal aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Na semana passada, nós falamos sobre a promessa do Salvador e falamos a respeito da genealogia de Jesus, que aponta para Davi, que aponta para Abraão. Hoje nós vamos falar sobre, então, o que significa o Natal do Senhor Jesus Cristo. Alguns anos atrás, nós assistimos, até fomos no cinema com as nossas crianças, assistir o filme O Expresso Polar. E o filme ele chega a ser ridículo na sua apresentação do verdadeiro significado do Natal. A história de uma criança pobre que é levada no chamado Expresso Polar até o Polo Norte para conhecer pessoalmente o Papai Noel e dizer, ao ouvir os sinos de Natal, os guizos da carruagem do Papai Noel: eu creio no Papai Noel. Então, para as pessoas que não conhecem a Deus e que vivem a secularidade, o Natal é apenas uma magia, uma fantasia
do coração para alegrar as crianças com uma história de que o bom velhinho gordo vai entrar por uma chaminé, aqui no Brasil não tem chaminé, vai deixar presentes dentro de uma meia pendurada numa lareira, aqui no Brasil são poucos lugares que tem lareira, e depois vai sair pela mesma chaminé e ir embora. E este é o único sentido e significado do Natal para as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. E é interessante, o bom velhinho usa uma roupa vermelha e a gente descobre, estudando, lendo as questões históricas, que o Papai Noel de roupa vermelha é o Papai Noel inventado pela Coca-Cola para as propagandas do Natal, a fim de vender mais Coca-Cola nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro. É apenas uma fábula, uma historieta para crianças. No entanto, a palavra de Deus diz onde está o verdadeiro significado do Natal? Qual é a fonte da verdadeira história do Natal? E a resposta do cristianismo é: a fonte da verdadeira história do Natal é a Bíblia. É na Bíblia que está descrita, narrada, contada a história que deu origem a todas as comemorações do Natal que nós vivemos e conhecemos. Crer não é dizer eu creio no Papai Noel. Crer é conhecer a encarnação de Jesus e o propósito dessa encarnação, que é o perdão dos pecados e a salvação de cada um de nós. Então, quando nós estudamos a história do Natal, é evidente que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Era impossível para viajantes tão simples, numa posição de gravidez, com parto iminente, e viajar nessa época, em dezembro, na Palestina. Também é claro que o Império Romano não baixaria um decreto de proporções tão grandes como o censo para ser efetivado no período mais frio e mais chuvoso na época lá na Palestina. A evidência bíblica aponta para os meses de março e abril, no final do verão e no início do outono, que é o período seco na Palestina, e que se encaixa nas descrições de Mateus e Lucas quanto à visita dos reis, dos pastores que guardavam as suas ovelhas, porque eles guardavam as ovelhas em céu aberto. Havia claridade suficiente para que uma estrela fosse seguida de uma região a outra, e não nuvens, como é comum na época do inverno, chuvoso e frio e com neves, porque Belém fica na região montanhosa da Judéia, de acontecer. No clima chuvoso e frio de dezembro seria impossível isso. Lembrem-se que aqueles magos que vieram do Oriente, eles seguiram as estrelas por dias até chegarem em Belém, no local onde o Senhor Jesus Cristo havia nascido. No período da patrística, ali antes do ano 600 depois de Cristo, sugeriu-se algumas datas como prováveis para a comemoração do Natal. Alguns sugeriam 2 de janeiro, outros 18 ou 19 de abril, ainda outros 20 de maio. E então foi sugerida também, ali por volta do ano 300, a data de 25 de dezembro para as comemorações do Natal. E essa foi a data que ficou, e ela foi escolhida por pelo menos 3 razões. A primeira razão era para substituir o rito pagão da Saturnália, que era uma festa pagã com muita comida, com muita bebida, bebedeira, em que ritos pagãos eram feitos e havia uma adoração pagã nesse período. Então, a ideia de que o Natal fosse nessa época era para substituir um rito pagão por um ritual cristão. Segundo, também, para substituir as comemorações do solstício de inverno, que é a entrada do verão na Palestina, ou em boa parte do mundo, quando muitas pessoas adoravam o próprio sol, o chamado Sol Invicto. Era a época que o sol ia brilhar mais, que a época
do verão. Substituir os rituais de adoração do próprio sol no solstício de inverno. E por último, e que foi o que prevaleceu, a data de aniversário do imperador Constantino. Constantino tirou a igreja da ilegalidade em 313 e ele mesmo passou a investir muito dinheiro no cristianismo, pois acreditava que ele poderia usar o cristianismo como cimento, como liga para manter o Império Romano unido debaixo da sua liderança. E ele fazia aniversário no dia 25 de dezembro. Constantino, essa gravura que está aqui no meu PowerPoint, é um busto de Constantino. Parece aquele ator do filme Gladiador. Parece até que escolheram o ator com base nessa estátua. Só que essa estátua não era daquele imperador romano, e sim de Constantino, que viveu alguns séculos antes daquela história do gladiador que a gente conhece do cinema. Mas esse é um busto genuíno, original do próprio imperador Constantino, e como ele havia feito essa benevolência ao cristianismo de tirar o cristianismo da ilegalidade, não ainda tornar o cristianismo religião oficial do Império Romano. Isso vai acontecer só em 381, através de Teodósio, outro imperador romano, mas ele é quem abriu a porta para que as perseguições contra o cristianismo terminassem, e então, a partir do seu reinado, o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a receber investimento do poder público do Império Romano, e aí vira a religião da moda. E ele, como ele tinha muito interesse no cristianismo, ele sugeriu, então comemora o Natal na data do meu aniversário, eu vou ficar muito feliz. E a igreja acabou aceitando isso. Todas as tentativas no decorrer da história de que parasse de comemorar o Natal nessa data não foram muito bem sucedidas. Alguns reformadores questionaram isso e acabaram desistindo porque não valia a pena. O nosso intento nesse estudo de hoje não é questionar a data das comemorações do Natal no dia 25 de dezembro, mesmo sabendo que a data mais provável é entre meados de março e meados de abril, após o dia 15 de março e antes do dia 15 de abril, por causa das descrições bíblicas do nascimento de João Batista, que nasceu 6 meses antes de Jesus, e do próprio Senhor Jesus. Seria uma discussão irrelevante, visto que John Knox, o fundador do presbiterianismo, até mesmo Calvino, o fizeram e nada mudou com respeito à data das comemorações do Natal. Agora, é preciso pelo menos manter fresca na memória as razões verdadeiras do Natal e de suas comemorações, que são o nascimento de Cristo, que é o nascimento de Cristo como nosso Senhor e Salvador. A minha proposta nessa noite é meditar um pouco com os irmãos sobre o tema do significado do Natal, e eu quero apresentá-lo por meio de 3 fundamentos que Mateus transmite para nós aqui no capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25. O primeiro ensinamento de Mateus a respeito do significado do Natal é que o nascimento de Cristo, ou o nascimento de Jesus Cristo, é um milagre realizado pelo Espírito Santo, conforme você lê aí no versículo 18 até o versículo 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, eles ainda não tinham consumado o seu casamento por meio de relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Antes que Maria tivesse qualquer relação conjugal, sexual com seu esposo José, ela estava grávida, e a Bíblia nos diz que ela apareceu grávida por causa de uma ação sobrenatural do Espírito Santo no seu corpo para cumprir as profecias bíblicas. José, não entendendo muito o que estava acontecendo, achando que ela, quem sabe, tinha tido relações com outro homem, para não insultá-la, infamá-la publicamente, o que poderia levá-la ao apedrejamento, ele preferiu se afastar, fugir, deixá-la no secreto. E Deus,
por meio de um sonho, apareceu a ele, versículo 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: não temas receber Maria por sua esposa. Então o texto mostra que uma virgem grávida, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, é a base de qualquer significado do Natal. Que Maria, não sendo uma mulher ainda desposada e sem ter tido qualquer relação sexual com seu marido, ficou grávida. E a Bíblia diz que a sua gravidez não foi por causa de qualquer promiscuidade sexual, mas foi por uma ação milagrosa de Deus no seu ventre, no seu corpo. E isso aconteceu sem qualquer coabitação humana. O Espírito Santo não usou outra pessoa para fecundá-la, ele mesmo criou no seu ventre um ser humano de forma sobrenatural, e este ser humano era também o ser divino, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cristo nasceu de uma mulher virgem, que não tinha conhecido fisicamente, sexualmente, homem algum. E esse é um ponto fundamental da nossa fé em Cristo. O nosso credo diz que Jesus nasceu da Virgem Maria. Nascendo de uma virgem de modo sobrenatural, ele estaria livre de todas as imperfeições e pecados humanos. Deus fez uma geração completamente diferenciada para Jesus, a fim de que ele não participasse da natureza humana pecaminosa. Ele tem uma natureza humana, mas a sua natureza humana é sem pecado, como diz as Escrituras. E quando José soube disso, ele tentou sair de fininho para não ter que injuriar ou infamar Maria publicamente. Mas Deus, que havia preparado Maria para receber Jesus Cristo no seu ventre, também preparou José para que ele não a deixasse, mas, pelo contrário, que ele assumisse o seu papel de marido e a protegesse durante todo o período da gestação, do nascimento e da criação, da infância de Jesus, até o momento em que ele pudesse assumir o seu ministério publicamente. Então, a primeira verdade que nós temos aqui é que o nascimento de Jesus Cristo é um milagre realizado pelo Espírito Santo. Segundo ensinamento do texto, é que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu porque ele é o nosso Salvador, versículo 21. O que está escrito no versículo 21 é importantíssimo para a fé cristã. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este é o cerne da encarnação. Aqui ele diz que Jesus vai nascer, ele terá o nome de Jesus, que é Deus é Salvador, cumprindo a profecia de Isaías 7,14, e que ele vem com uma finalidade muito clara: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Qual que é a razão da encarnação? Qual que é a razão do nascimento de Jesus Cristo? Qual é o significado do nascimento de Jesus Cristo? O significado do nascimento de Jesus Cristo é que ele será o nosso Salvador. Aquele que pagará os nossos pecados numa morte horrível numa cruz, e com o seu sangue derramado ele remirá, ele redimirá o seu povo, os seus escolhidos, da perdição para a vida eterna. Primeiro, fica claro para nós que o nosso Salvador é o rei prometido da família de Davi em 2 Samuel 7. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Em 2 Samuel 7, Deus prometeu a Davi que o grande rei que se assentaria no trono de Judá, de Israel, definitivamente seria de sua família.
Por isso, Mateus fez a genealogia, começando lá em Abraão, passando por Davi, até chegar em José e Maria. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Rei prometido no Antigo Testamento para libertar Israel. Segunda observação importante é que o nome Jesus, que é a forma grega do nome hebraico Josué ou Oséias, significa Deus é salvação. Jesus tem no seu nome o significado do propósito da sua vinda, que é ser Salvador. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15 que a Escritura é fiel e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar pecadores dos seus pecados. E por que ele salvará o seu povo dos pecados deles? Essa é a razão. Há três verdades fundamentais da nossa fé estampadas aqui nessa afirmação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primeiro, é que a salvação vem de Deus. Deus enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou a salvação para nós. Segundo, a salvação é aplicada aos eleitos. Ele salvará o seu povo. Aqui não compensa nem convém ficar discutindo essa questão de qual o alcance da obra salvadora de Jesus Cristo. É muito claro na Bíblia que ele salva os seus eleitos. Agora, não cabe a mim, calvinista, não cabe a qualquer pentecostal arminiano, não cabe a qualquer linha de tradição cristã no mundo dizer que sabe o número dos eleitos e quem são e quais são eles. Nós não sabemos quem são exatamente, nós não sabemos quais são exatamente, nós sabemos que recebemos a tarefa de pregar o evangelho a todas as pessoas e ensiná-las a guardar a palavra de Deus e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus nos enviou para proclamar, para anunciar, para tornar pública a sua obra de salvação feita exclusivamente, unicamente, de forma suficiente por meio de Jesus Cristo. Ele salva aqueles a quem ele elegeu, não os que eu elegi, não os que você elegeu, não os que a nossa igreja elegeu, não os que a igreja vizinha ou do bairro vizinho ou a maior igreja da nossa cidade elegeu. Os eleitos não são formados simplesmente pelos frequentadores dos templos. Os eleitos são o grupo dos eleitos é formado por aqueles que Deus escolheu e veio buscá-los por meio do anúncio e da pregação do evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, a salvação ela é moral e ela é espiritual, porque ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. O texto não está falando de opressão social e nem de luta e guerra de classes. O texto está falando de pecados pessoais. Veio salvar o seu povo dos pecados que o seu povo comete. É claro que os pecados eles vão tomando dimensões maiores e, por associação, eles vão se tornando pecados sociais e estruturais da sociedade. Mas não se resolve o problema do pecado estrutural e do pecado social sem resolver o problema do pecado moral e individual que habita o coração de qualquer pessoa, de cada um de nós. Jesus tem que resolver o problema do nosso pecado pessoal para que nós pessoalmente sejamos salvos por ele. A salvação vem de Deus. A salvação é aplicada aos eleitos, ao seu povo, aqueles que ele escolheu. A salvação ela é moral e ela é espiritual. Ela tem a ver com os pecados e ela tem a ver com Deus, o Senhor de toda a criação.
E por isso, então, o centro do significado do Natal é a encarnação de Jesus Cristo. Durante os primeiros séculos em que se comemorava o Natal, havia sempre uma ênfase na estreita relação entre a encarnação no Natal, a crucificação na cruz e a ressurreição do túmulo vazio no terceiro dia, no domingo de Páscoa. E com o passar dos anos, isso foi se perdendo. Um dos cristãos que mais investiu e incentivou as comemorações do Natal foi Francisco de Assis, que a Igreja Católica chama de São Francisco de Assis. Mas quem lê a respeito dos escritos de Francisco de Assis a respeito do Natal, percebe que ele enfatizava fortemente a encarnação e o propósito da encarnação. Jesus Cristo nasceu à sombra da cruz. Ele nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles. Olha só o que a Confissão de Fé de Westminster declara a respeito disso que nós estamos falando aqui. O Filho de Deus, capítulo 8, versículo 2, ou a linha 2, capítulo 8, artigo 2, acho que é isso. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o cumprimento do eterno, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Enfermidade aqui não quer dizer doença, fraqueza. Enfermidade aqui quer dizer as dificuldades que cada um enfrenta, fome, frio, calor, pobreza. É disso que quer dizer enfermidade aqui no contexto da confissão de fé. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Aí olha o que diz: as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, natureza divina e natureza humana, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, e as referências bíblicas da onde os autores da Confissão de Fé retiraram essas afirmações. A natureza humana de Jesus Cristo, que é citado a fórmula de Calcedônia, elas são distintas, porém não separadas, elas são juntas, elas são unidas, porém não confundidas. De modo que nós conhecemos Jesus, e essa é a declaração de Calcedônia, Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, que não se misturam, que não se confundem, mas que não se separam, que não são completamente distintas, mas estão unidas numa única pessoa, que é Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus Cristo estava predito nas Escrituras, versículo 22 e versículo 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o profeta aqui é o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A minha Bíblia eletrônica tem um sinal aqui, que me remete para Isaías 7,14. E aqui foi para o inglês, não resolve nada. Mas eu coloquei o versículo aqui para você ver. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14, e essa profecia de Isaías foi dita 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu para cumprir o propósito das Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. Ora, foi Deus quem escreveu as Escrituras.
Foi Deus quem escreveu o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento mostra para nós claramente que as profecias bíblicas relacionadas a Cristo, o Messias, elas se cumprem exatamente com perfeição na pessoa daquele menino que nasceu e que recebeu o nome de Jesus e que depois foi chamado de Jesus de Nazaré e que para nós é Jesus Cristo, nosso Senhor. A citação é de Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e ela dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus está no meio de nós. João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou, ele armou a sua barraca no meio de nós. Uma referência claríssima do capítulo 1 do Evangelho de João à encarnação de Jesus Cristo. Qual é a conclusão, então, do texto? Versículo 24 e versículo 25. Mateus nos diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, há uma adversativa aqui, ele recebeu Maria por mulher, mas não manteve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse. Contudo, não a conheceu, e conhecer aqui é conheceu sexualmente, maritalmente, conjugalmente, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem também, em obediência, pôs o nome de Jesus. José obedeceu ao mandamento do Senhor. José e Maria se guardaram na vida conjugal até que Jesus nascesse. Para nós, protestantes, essa é uma afirmação importante, porque até que quer dizer que o limite para que não houvesse relações sexuais entre Maria e José foi o nascimento de Jesus. Depois do resguardo de Maria, José e Maria mantiveram, sim, relações conjugais, maritais, sexuais, como qualquer casal. A Bíblia nos fala dos irmãos de Jesus. Nós não cremos, conforme uma interpretação católico-romana, de que aqueles irmãos de Jesus, na verdade, eram meio-irmãos, porque eram filhos de José e não filhos de Maria. Nós temos muita dificuldade de acreditar que José, o homem que se casou com Maria, fosse, como diz uma tradição católica, um homem já velho e que, portanto, já era viúvo e recebeu Maria por sua mulher e não teve qualquer relação com ela. Nós cremos que o que houve foi um relacionamento natural. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus, mas ele é o primogênito de Maria, Lucas capítulo 2, a partir do verso 7. Se Jesus é o primogênito de Maria, e primogênito é aplicado àquele que é mais velho, então Maria teve outros filhos depois. Isso não diminui em nada o grande papel de Maria como eleita de Deus, como muito favorecida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós não cremos que esse privilégio que Maria recebeu lhe dotou de qualidades divinas que ela pode hoje usar para interceder por nós. Não, nós cremos que Maria viveu a sua vida humana normal, faleceu, não cremos que ela ressuscitou e foi assunta ao céu, dogma católico de 1950. Nós cremos que ela viveu a sua geração, morreu e aguarda a ressurreição como qualquer pecador. Lembrando que Maria também no seu cântico chama Jesus de meu Salvador e só chama Deus de Salvador quem tem convicção de pecado. Logo, Maria também era pecadora como nós. E o fato de que Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador não tem nada a ver com méritos próprios divinizados de Maria, mas tem a ver com a graça eletiva de Deus que escolhe a quem quer para realizar a obra que ele quer. É claro que Maria e José eram homem e mulher piedosos, nós não descremos disso, e nós honramos sim a sua maternidade, mas nos limites que a própria Escritura coloca para nós
como pessoas piedosas. Tendo dito isso, podemos fazer algumas aplicações para nós. 3 aplicações rápidas. Primeira, o nascimento de Jesus Cristo é um milagre no qual devemos crer. Você, eu, nós e aqueles a quem nós anunciamos o Evangelho, nós dizemos para elas que o nosso Salvador nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem porque não compartilha conosco da nossa pecaminosidade humana, pelo contrário, na sua humanidade ele veio nos salvar sem pecado, e na sua divindade ele tem o poder de aplicar sobre nós a salvação. Atanásio de Alexandria dizia que nós precisávamos de um Salvador que fosse plenamente homem e não tivesse pecado, mas que fosse também plenamente Deus para poder salvar a todos quanto ele escolheu de todas as épocas, até aquelas que ainda não aconteceram e ainda nem sequer nasceram. É necessário um homem para pagar por pecados de homem. Um cachorro, um bode, uma ovelha, um cabrito, um novilho não paga pecados de homem. As cerimônias de sacrifício do Antigo Testamento eram todas imperfeitas, por isso precisavam ser realizadas constantemente e repetidamente. Mas Cristo, diz a Bíblia, ofereceu-se uma única vez por todas para salvar quantos ele veio salvar. Segundo, o nascimento de Jesus Cristo cumpre os propósitos de Deus quanto a nós, que é nos dar perdão e salvação. Cristo veio para cumprir o propósito de Deus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ele diz que fez isso quando na cruz ele diz: está consumado. Portanto, crer em Jesus, que nasceu de uma virgem de modo sobrenatural, é abraçar o perdão, é receber o perdão dos pecados que Deus nos oferece por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição. E por último, o nascimento de Jesus Cristo e sua humanidade são uma dádiva, um presente do amor de Deus por todos nós. Conforme diz uma canção evangélica, Jesus é o aniversariante, mas o presente é para você, é para mim, é para todos nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus te abençoe, que o estudo da sua palavra, a leitura da sua palavra e o passar dos dias e dos anos não te deixe esmorecer na sua fé e na sua esperança, mas aumentar a sua confiança nesse que é o nosso Salvador. E ao se preparar para comemorar esse Natal, do ano da pandemia, lembre-se de que não são as coisas exteriores, como comidas, bebidas, ajuntamentos familiares, que são agradáveis, que são o foco principal deste momento, mas é a gratidão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue sua vida a Jesus. Confia nele. Ele conduzirá a sua vida para a eternidade. Deus te abençoe. Amém.